Oi, gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre um assunto que eu acho que, de repente, a maioria pode achar um pouco chato, mas eu acho que é fundamental para a gente conseguir fazer uma boa coleção. Então, até agora eu venho falando de tendência, do que está forte, né, em cores, estampas, shapes, tecidos, mas tem um outro lado que também é muito importante na hora da gente desenvolver uma coleção, que é o quê? Que é o planejamento dessa coleção, né? Então, eu vou explicar para vocês, assim, bem básico, qual seria um planejamento de coleção, assim, o mínimo do mínimo do mínimo, para vocês pensarem e trabalharem o planejamento da sua coleção, pelo menos assim, para quem não planeja nada, esse seria o primeiro passo, que é como eu disse, tem como você fazer níveis muito mais avançados de planejamento, mas como eu não quero assustar ninguém, eu fiz assim, é o básico do básico mesmo, né? Então, quem não planeja, começa a pensar sobre isso, tenta colocar em prática o que eu vou ensinar hoje, que é bem simples, né? O vídeo vai ser bem curtinho. E se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários, me manda e-mail, que eu vou respondendo, tá bom? Então, aqui o material também bem basiquinho, né? O planejamento de coleção. O que vocês têm que pensar primeiro? No tamanho da coleção. O tamanho da sua coleção está condizente com a necessidade da sua empresa? Então, aqui é uma conta bem basiquinha e bem superficial, mas só para aquelas pessoas assim que, Suzy, eu não tenho noção de quantos modelos, qual tamanho deve ser a minha coleção. E aí, eu quero mostrar para vocês que isso daí não sai assim, nossa, eu acho que tem que ser 100 modelos, tá? Tipo, porque eu estou com vontade, então vai ser 100. Aí na próxima, não, estou com vontade de fazer 150, eu faço 150. Gente, não é assim, né? Vou explicar para vocês. Como é que vocês têm que pensar para chegar assim, não é aquela conta exata, né? Mas é para pessoas que não têm a mínima noção, ter pelo menos um ponto de partida. Qual seria o faturamento ideal na estação para a sua empresa? Para você conseguir fazer ela girar, né? Para pagar tudo que tem que ser pago, para conseguir investir na coleção, para também vocês conseguirem tirar um prolabore para quem é dono, né? Então, assim, qual seria um faturamento ideal na estação? Sem ficar viajando, sonhando, né, em ficar bilionário, coloca os pés no chão e pensa qual o valor que seria ok, certo? E aí vocês calculam o quê? O preço médio dos produtos. Então, você vai pegar o faturamento ideal da estação, dividir pelo preço médio dos produtos, e aí o que vai dar? É a quantidade de peças na estação que seria o ideal que vocês vendessem. Então, aqui eu coloquei números fictícios, bem fáceis de fazer a conta, né? Então, como, por exemplo, assim, o faturamento ideal da minha estação é R$1.200.000. E aí o preço médio das minhas peças é R$30. Então, o que acontece? Eu tenho que produzir 40 mil peças na estação. Porque se eu produzir menos do que isso, não vai ter como minha empresa girar, né? E aí o que você pega agora? A quantidade de peças na estação que você, né, tem que vender, que são essas 40 mil, divide pelo número de peças por corte de modelo. Então, assim, cada modelo você costuma cortar quantas peças? 300, 210, 450, cada um sabe do seu, vocês fazem uma média. E aí vai dar a quantidade de modelos que deve ter a sua coleção. Então aqui, ó, continuando o exemplo da conta, né? Eu tenho que vender 40 mil peças na estação. Os meus cortes têm, em média, 400 peças, então eu tenho que ter 100 modelos na coleção. É isso. Então, dessa maneira, vocês já conseguem ter um ponto de partida. O que é muito importante nessa etapa? Muito importante analisar a capacidade de produção. Porque se de repente você chega nesse número, eu tenho que produzir 40 mil peças na estação, mas a sua capacidade de produção é 20 mil, então tem alguma coisa bem errada, entendeu? Aí você tem que correr atrás, ou você tem que aumentar a sua capacidade de produção, ou você tem que mexer na sua empresa de uma maneira que 20 mil peças consigam girar a sua empresa. Então, você vai ter que reduzir várias coisas. Por que eu estou falando isso? Vocês podem olhar e falar assim, nossa, mas é óbvio que ela está me falando, né? Não tem... É claro que tem que pensar nisso, né? Mas eu estou falando isso para vocês porque eu já atendi
clientes, e não foi só um, né? Que quando eu começo, eu faço aquela primeira reunião e vou fazendo várias perguntas para eu entender o negócio da pessoa, para eu ver quais são as necessidades dela. E aí, às vezes, a gente chegava assim e via que não estava batendo, né? Às vezes ela tem uma capacidade de produção que não dá conta de produzir o quanto a empresa necessita para girar saudavelmente, ou o contrário, né? Então, eu ia vendo junto com o dono, né? Geralmente o dono é com quem eu faço a reunião, que a conta não fechava, né? Não adianta a gente só chegar e falar o que é tendência, quantos modelos vão fazer mais ou menos, que eu tô com vontade. Gente, não é assim. Então, todas as etapas do processo, elas são interligadas. E elas têm que bater, a conta tem que fechar, entendeu? Pelo menos, assim, vocês têm que saber quanto vocês conseguem produzir para saber quanto vocês têm que criar. Não adianta criar mais e também não adianta criar menos, né? Sua capacidade de produção é 40 mil peças, mas você está fazendo modelo e produção que vai usar metade da sua capacidade. Então, é o quê? É dinheiro sendo jogado fora também, né? Aí, ok, vocês chegaram aqui, 100 modelos na coleção. Qual é a próxima etapa? Distribuir esses modelos no mix de produto. Aqui também a gente consegue detalhar muito mais. Eu fiz o básico do básico, só para quem não está acostumado a fazer isso, não se assustar e pelo menos começar a fazer desse jeito, e depois, quando tiver acostumado a trabalhar assim, aí a gente vai evoluindo, né, nesse planejamento. Mas, a princípio, o que é o mix de produto? Vocês vão dividir em malha lisa, malha estampada, tecido plano liso, tecido plano estampado, basicão. E aí, nessa primeira coluna, vocês colocam todos os tipos de modelagem que vocês vão trabalhar. Blusa, vestido, macaquinho, calça, saia, casaco, aí quem faz body coloca body, entendeu? Vai colocando todas as modelagens. Casaco comprido, sobretudo, se alguém for fazer, blazer, né? Vestido longo, quem quiser, se quiser dividir vestido curto, né? Vestido mini, vestido longo. Mas seriam as modelagens que vocês vão trabalhar. E aqui vocês vão distribuir. Então, quantas blusas de malha lisa, quantas blusas de malha estampada, quantas blusas de tecido plano liso, quantas blusas de tecido plano estampado, e aí você vai tendo o total. Isso aqui, pelo menos para quem trabalha com pronta entrega, você faz no início da coleção, e não é que, assim, é uma coisa que não pode mudar nunca. Isso aqui é, pelo menos, para você iniciar a coleção e ter um norte, né? Você, na hora de comprar tecido, você conseguir ter uma noção, assim, não, eu já comprei muito, muito estampado, agora eu tenho que comprar mais liso. Não, eu comprei malha demais, agora eu tenho que comprar mais plano. Mas é para vocês irem se guiando, não vai no feeling só, né? O feeling é muito perigoso, entendeu? Então, aqui vocês já distribuem, aí no final dá para saber, quantas peças eu tenho de malha lisa, de malha estampada, de plano liso, de plano estampado, né? Quantas blusas eu tenho na minha coleção, quantos vestidos. E aqui você vai fazendo o controle e vai vendo se tem alguma coisa estranha, se está desbalanceado. Nossa, eu fiz parte de baixo demais e blusa eu não fiz quase nada. Então, vocês têm que ir se guiando por essa tabela, né? Por esse planejamento aqui do mix de produto. Então, aqui tem os meus contatos, né? Tem o endereço do meu blog, sempre entra post com o título do vídeo que foi ao ar, e meu Facebook, o Instagram, YouTube, e dentro do meu blog tem ali o e-mail de contato também, se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte. Tá bom, gente? Entrem em contato ou deixem nos comentários. Então, é isso, gente. Eu tentei explicar de uma maneira bem simples como planejar sua coleção, e é igual eu comentei, isso é o básico do básico do básico, né? É o mínimo que você tem que fazer para começar com uma coleção bem planejada. Não adianta você ficar só indo atrás de tendência, das novidades, qual é a cor da estação, quais são os tecidos, se você não fizer esse outro lado de planejamento. Porque a coleção pode afundar, tá? Você pode estar trabalhando só com as tendências da estação, mas se de repente você fez blusa demais e parte de baixo de menos, você fez muito mais liso do que estampado. Diversas coisas que você tem que conhecer sobre o seu negócio, ou então, se você está começando agora, você tem que ter essa organização para conseguir ir comparando também uma coleção com a outra.
Então, é isso que eu falo, gente. É muito, muito importante vocês organizarem a coleção, vocês pensarem sobre ela, não somente na parte de criação, mas na parte de planejamento mesmo, de estratégia, de risco calculado. Em outro vídeo eu explico o que é isso. Mas vocês têm que pensar, é business, é negócio, né? Não, aqui não é um ateliê de arte, vocês não estão extravasando a vontade de criar de vocês, né? Aqui é um negócio que tem que dar retorno, tem que gerar lucro, tem conta para pagar, né, a empresa tem que girar. Então, eu bato sempre na tecla da organização e do planejamento. É essencial em tudo na vida, na verdade, né? E na moda também. Eu aprendi isso trabalhando em grandes empresas. E eu bato na tecla, e eu estou batendo na tecla aqui com vocês, porque é muito difícil. A maioria dos clientes que eu atendo, eles são relutantes em inserir esse tipo de planejamento. Então, eu tento colocar, eu tento mostrar para a pessoa. Só que se a pessoa não quer de jeito nenhum, eu atendo da melhor maneira possível, dando o que ela está me pedindo. Mas eu já sei que vai ficar faltando essa parte do planejamento, que é essencial e que eu vejo na prática que uma coleção linda, maravilhosa e mal planejada, e uma coleção bonita, mas muito bem planejada, qual que vende mais? A que é bonita e muito bem planejada, do que aquela que você olha e, nossa, maravilhosa, fantástica, mas ela está mal planejada, ela não alcança números tão bons quanto a que está bonita e bem planejada. Então, por favor, pensem nisso, tudo é hábito, né? Eu também, até eu trabalhar na última empresa que eu trabalhei, eu não conhecia esse planejamento tão a fundo, mas lá eles trabalhavam dessa maneira, e no começo não foi fácil, porque a gente não está acostumado a trabalhar desse jeito. O pessoal de criação, principalmente, a gente começa a se sentir, às vezes, meio sufocado, meio preso, né? Começa a ter regra demais. Só que se você... É tudo questão de costume. Você tem que pensar que isso vai ser bom, né, para a sua empresa, para o seu processo também de criação, e adequar isso, entendeu? Porque faz toda a diferença. E depois que a gente acostuma a trabalhar desse jeito, você não consegue trabalhar sem planejamento, porque aí você sente que está tudo muito solto, que está tudo muito, assim, largado, que você fica até com medo de fazer algumas apostas, e quando está planejado, você já sabe, ó, X% eu vou apostar, isso aqui é um pouco mais perigoso, vou cortar menos, assim, você já consegue tomar decisões muito mais racionais, né? Então, isso que eu peço para vocês, por favor, sentem, pensem e decidam mudar, né? Mudança sempre incomoda, mas a mudança para melhor, eu acho que merece um esforço de cada um de nós. Então, é isso que eu quero deixar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.